A nossa conversa de hoje será sobre um holocausto brasileiro, especificamente um holocausto nordestino, ocorrido em 1932 e 1933 no Ceará. Eu fiz um outro vídeo falando de um outro holocausto brasileiro, né, baseado num livro com esse nome, Holocausto Brasileiro, que trata de um período de matança, de tortura, é, a pretexto de pessoas loucas, né, o que não era bem assim, num hospício de Barbacena. Esse holocausto, né, de Barbacena, ele durou décadas, né, enquanto existiu esse hospício de Barbacena, que começou a ser fechado já na década de 80, nos anos 80, do século passado, 1980 e alguma coisa. E funcionou desde o início do século. Um outro holocausto que nós tivemos, né, o assunto de hoje, é o holocausto nordestino, o holocausto sertanejo ocorrido no Ceará. O ano era 1930. Tá? Antes de entrar no detalhamento, eu quero citar minhas fontes, né? É o livro Isolamento e Poder, Fortaleza e os Campos de Concentração na Seca de 1932, de Kênia Rios, uma historiadora. E uma tese de doutoramento em História de Ayrton de Farias, da Universidade do Cariri. E uma matéria publicada no Diário do Nordeste. Então, os dados são: nós estamos no ano de 1930, a seca está assolando o Nordeste, né, desgraçadamente, é uma seca mais intensa do que outras de períodos anteriores. E a capital do Ceará, Fortaleza, tinha passado por um processo de reforma, não havia muito tempo. Era uma cidade modernizada, bonitinha, praças bonitinhas, tinha feito, se não me falha a memória, em 1925 ou 26, uma grande obra relacionada à água e esgoto, e a sociedade rica de Fortaleza estava feliz da vida. Em contrapartida, no sertão cearense, a seca assolava desgraçadamente. As pessoas, então, em busca de sobrevivência, começaram a marchar para a capital. Porque nós não podemos comparar a, a miséria sertaneja com a miséria urbana. A miséria urbana é diferente, ela é amenizada, inclusive. Porque numa cidade, quando se tem fome, você tem as possibilidades de restos de comida, de lanchonetes, de restaurantes, e aí você consegue, com esses restos de comida, pedindo, manter um nível de calorias, né, aceitável para o funcionamento do corpo. No sertão você não encontra nada, não há nada. Aqui no Sudeste, onde eu estou fazendo esse vídeo, aqui na região dos lagos, as pessoas que estão com dificuldade, elas pescam, elas pedem, elas catam restos de comida, há uma série de possibilidades, né? As ONGs, as igrejas que ajudam, né, programas assistenciais e por aí vai. É muito diferente da miséria sertaneja. Não há para onde correr. E os sertanejos, voltando a 1930, eles começam a caminhar para a capital do seu estado, né? Uma capital, porque a ideia era sobreviver, conseguir alguma coisa alguma possibilidade de beber água, de ter algum resto de comida, alguma coisa assim. Só que a sociedade rica da Fortaleza bonitinha, da capital cearense, ela não queria a presença daquele pessoal lá. Começou a se espalhar, então, naquele mesmo período, que esses caminhantes sertanejos, eles estavam envolvidos com invasões de trem, né? O transporte ferroviário era muito intenso naquele período, então começou a se dizer que esses caminhantes sertanejos, eles invadiam trens, eles promoviam revoltas, eles faziam massacres, eles faziam saques e por aí vai.
E aí a sociedade de Fortaleza vai procurar o prefeito, que vai procurar o bispo. E eu não estou falando ironicamente, não, de verdade. O prefeito, o bispo estavam de fato envolvidos nisso. E aí as pessoas, né, começam, alguns bispos católicos começam, pastores da protestante, daquela alta sociedade ali, começam a incluir nos seus sermões, né, o risco que esse pessoal representava. E aquela sociedade começa a clamar por, assim, eles não querem aquele pessoal na capital enfeiando a cidade, destruindo as benfeitorias públicas que tinham acabado de serem feitas, enfeiando as praças, com riscos de agressões e invasões e essa coisa toda. Então, essa sociedade riquinha apela. E o governo, né, preocupado com o bem-estar da sociedade rica, não do sertanejo, começa a criar os chamados campos de concentração. Esses campos de concentração, portanto, antecederam, né, que fique claro, antecederam os campos de concentração do Hitler. E aí, qual era a ideia? Tirar esse pessoal de Fortaleza. Os que já tinham chegado, carregá-los para algum lugar distante. Os que estavam a caminho, interceptá-los. Então, o governo cearense, né, o governo do estado do Ceará, cria pelo menos 7 campos de concentração, 2 em Fortaleza. Se você pegar no livro da Quênia e observar um mapa, né, uma imagem do mapa que ela reproduz lá, a localização de Fortaleza, a capital, e a localização dos 2 campos de concentração era assim, para manter o pessoal completamente distante, de um extremo a outro, né, da cidade, mantendo completamente um campo em cada extremo. Está longe, completamente longe da cidade. E outros 5 campos em outras cidades, né, no caso de Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, São Mateus e Crato. Esses 5, além dos 2 em Fortaleza, o que é o campo do Matadouro e o campo do Urubu. Bom, qual era a ideia desses campos de concentração no papel? Salvar os flagelados, tá? No papel e no discurso bonito era isso, salvar os flagelados, oferecer água, comida, assistência médica, e coisas do tipo. E trabalho. Esse trabalho seriam aqueles trabalhos abertos, né, que durante muito tempo, ainda até nos anos da ditadura militar no Brasil, ainda se fazia, até anos depois, se não me falha a memória, se fazia umas áreas de trabalho, tinha um nome técnico, não lembro agora do nome que era dado, mas era uma coisa de se abrir, né, postos de trabalho para os nordestinos, abrir estrada, cavar açude, esse tipo de coisa. Então, a alegação dos tais campos de concentração era que o pessoal trabalharia nisso também, estrada e teria lá comida e tal. E a seca assolando, né, mandando ver. Esses campos de concentração, eles funcionaram assim, dentro do programa, funcionaram por um ano. Né? Começa em 1932, acaba em 1933, porque em 1933 começa a chover e aí o governo distribui passagens e distribui sementes para esse pessoal voltar para os locais de origem. Era muita gente, nem todo mundo voltou. E aí os campos de concentração viraram uma desgraceira abandonada. Imagina, milhares de pessoas completamente abandonadas no meio do nada, né, do deserto que é o sertão, e largadas, completamente largadas. É como se o governo tivesse se retirado total do programa e largado o pessoal lá. Olha, a gente não vai manter o programa não, tá? A gente deu essa chuvinha aí, ó, toma aqui uma sementinha, toma aqui uma passagem, quem não quiser ir, fica por aí que nós estamos nos retirando. Foi isso. E mesmo no período de um ano de funcionamento, ele não funcionou exatamente como previsto, com água, comida, com esse negócio todo. Olha, aí cada campo de concentração tinha uma casa-sede. Tá? Essa casa-sede, assim, esses sertanejos, eles chegavam de trem, né? Chegavam de trem. Aí, algumas semelhanças, né, com os campos lá do Hitler. Porque a movimentação era feita assim, né? A maioria do transporte coletivo, o transporte de massa era feito por trem. E aí esse pessoal sertanejo, eles já eram proibidos de seguir a partir de determinadas estações, e aí tinha que ficar ali. E aí eles ficavam próximos a essas estradas de ferro, né, e nessas áreas. Essas áreas, cada campo citado,
eles tinham uma estrutura básica, tá? Tinha um posto médico, tinha uma cozinha, tinha uma barbearia, tinha banheiros, tinha capela, tinha uma cadeia para quem se rebelasse. Se rebelar significava perguntar alguma coisa do tipo, por que estamos aqui? Isso já era uma rebelião, né? Por que não tem comida para todo mundo? Isso já era uma rebelião. Então essa galera era presa. E se tentasse fugir, né? Então assim, não é para você pensar que era só uma cidade. Ah, era uma cidade onde eles podiam ir e ficar lá de boa. Não, era um campo de concentração, eles não podiam sair. Tinha guarda fiscalizando, tá? Tinha prisão para quem desobedecesse, para quem tentasse sair. Quando os homens chegavam, né, já na chegada, os homens tinham o cabelo cortado a zero, né, como quem estivesse chegando a um presídio. Os campos, além dessa estrutura, eles tinham os pavilhões. Esses pavilhões eram separados, né, os casebres das pessoas eram separados assim. Tinha um pavilhão só para homens solteiros, tinha um pavilhão para viúvas, tinha um pavilhão para famílias. Tá? Mulheres solteiras, né, não entra no relato. Assim, nas fontes que eu pesquisei, não tem lá a possibilidade da mulher solteira. Você tinha é, o pavilhão de homens solteiros, tinha o pavilhão de mulheres viúvas e famílias. Ou seja, se a mulher não era viúva, ela tinha que estar com algum homem, né? Essa era a ideia, né? Essa ideia patriarcal associada àquele modelo, àquele momento lá. Esses campos chegaram a ter 73 mil pessoas, chegaram a juntar 73 mil pessoas. Alguns desses campos tinham estrutura para 2 mil pessoas e receberam 7 mil, 8 mil, 5 mil, 6 mil. Então, assim, claro que não dava conta, aí você tinha o adoecimento dessas pessoas, a comida não era suficiente, o programa do governo não atendia a essa demanda, as pessoas começaram a adoecer, tá? E o nível de desgraça era grande, né? Dá para imaginar. Não foi a primeira ocorrência, esses campos de 1930. Em 1877 já tinha acontecido um tal de abarracamentos no entorno de Fortaleza, mas era próximo, né? Também para alocar esse pessoal flagelado das secas. Em 1915 tinha acontecido um primeiro campo de concentração, né? Na cidade hoje chamada de São Gerardo, mas que na época era conhecido como Alagadiço, 1915. E aí, essa situação de 1915 vai aparecer no livro O 15, de Raquel de Queiroz. Tá? E aí, a minha recomendação, para quem leu e já esqueceu da história, releia. Para quem não leu ainda, leia O 15, de Raquel de Queiroz. Esse livro trata exatamente dessa seca de 1915, dessa situação de desgraça no Ceará. Então, em 1932, né, já é uma segunda etapa desses campos de concentração, porque a sociedade branquinha, bonitinha, fofinha, riquinha de Fortaleza não queria dividir a cidade bonita com o pessoal do sertão. E o governo, obviamente, atendeu a essa galera e isolou os sertanejos em campos com doença, morte, falta de comida. Em alguns desses campos houve registro de muitas, em todos esses campos teve registro de muita morte, mas teve caso de milhares de mortes, inclusive, muitas, muitas mortes. E então, né, para você ter uma ideia de que o Brasil de hoje, ele não é um Brasil tão novo assim, né? Os ricos querendo o sumiço dos pobres, o afastamento, isso não é nenhuma novidade. Recentemente nós tivemos um pessoal de um condomínio de luxo, se não me falha a memória também, de Fortaleza ou de uma outra capital do Nordeste, criando um caso com o pessoal, eles não queriam pessoas cadeirantes em determinada área pública lá, porque no acesso a uma praia ou alguma coisa assim, porque estaria enfeiando o ambiente. Então, olha, a sociedade, né, de 1930, 32, quando aconteceram os campos de concentração, parece que é o mesmo procedimento, que é o mesmo povo. Então é isso, mais um holocausto brasileiro mostrado aqui para vocês e a recomendação da leitura de O 15. Abraço para todas e todos.